$4. Foi isso que deixaram. $4 numa conta de $300. Uma mesa cheia de adeptos estrangeiros de futebol, ainda carregados pela energia de terem visto Messi fazer um hat-trick contra a Argélia, numa das noites mais eletrizantes que esta cidade viveu desde a última vez em que um momento desportivo parou o mundo inteiro. E foram-se embora, deixando 4 notas de $1 em cima da mesa. A empregada de bar chama-se Jéssica. Trabalha perto do MetLife Stadium, em Nova Jersey, o recinto que recebe 8 jogos do Mundial, incluindo a própria grande final. Esperava-se que só esta região recebesse 1.200.000 adeptos internacionais. E, no entanto, ali estava ela, a olhar para $4 e a tentar decidir que palavras seriam apropriadas. Escolheu algumas que não se podem publicar. Disse que lhe pareceu mesmo repugnante. Disse que a sua equipa depende das gorjetas. E disse que, cada vez mais, já não pode depender delas. Esta história, uma empregada de bar, uma mesa, $4 numa conta de 300, é a janela mais humana e mais honesta para algo que se tem vindo a desfazer em silêncio em todas as cidades anfitriãs dos Estados Unidos desde que este torneio começou. O boom econômico que a FIFA prometeu não chegou, não da forma como foi anunciado a toda a gente. Os visitantes internacionais que deveriam transformar as cidades anfitriãs em minas de ouro temporárias apareceram em números muito abaixo das projeções. E os que vieram têm se comportado de formas que os trabalhadores norte-americanos da hotelaria e restauração simplesmente não previram. Neste momento, na terceira semana do maior torneio de futebol da história da modalidade, restaurantes de Kansas City estão a retirar as taxas automáticas de gorjeta que tinham acrescentado especificamente para o Mundial, porque os visitantes estrangeiros para quem essas taxas foram pensadas nunca chegaram em número suficiente, e os que chegaram não estão a deixar gorjeta. Então, o que aconteceu realmente? O que nos diz a história do impacto econômico deste Mundial sobre norte-americanos comuns que trabalham? O dono de um restaurante em Atlanta, o gerente de um hotel em Houston, a empregada de bar em Nova Jersey, acerca da distância entre o que a FIFA prometeu e o que de facto entregou? Comecemos onde a história se abre. Os números. Uma análise de economistas de Oxford previa um crescimento modesto do PIB graças ao torneio durante o verão, mas apenas ganhos temporários de emprego concentrados no lazer e na hotelaria e restauração. Não a vaga econômica transformadora que os materiais promocionais da FIFA deixavam entender. Um relatório de abril da American Hotel and Lodging Association revelou que 80% dos hotéis nas 11 cidades anfitriãs norte-americanas estavam com reservas abaixo das previsões e as razões apontadas eram específicas. Problemas com vistos e um clima geopolítico tenso estavam a dissuadir diretamente os visitantes internacionais. A associação usou uma linguagem dura, chamou-lhe um não acontecimento. Disse que o impulso econômico esperado estava a ficar aquém das expectativas. E não estavam errados. As tarifas dos quartos em dias de jogo, em várias cidades anfitriãs, caíram cerca de 1/3 face às projeções máximas feitas anteriormente. Em dezembro, os analistas tinham previsto que o torneio aumentaria a receita por quarto disponível dos hotéis norte-americanos entre 75 e 100 pontos base. Quando soou o apito inicial, esses números já tinham sido revistos para entre 25 e 50 pontos base, pressionados pela hesitação de viajantes estrangeiros que olharam para o processo de chegar aos Estados Unidos e decidiram que as contas não faziam sentido. Os dados de reservas de voos contavam uma história semelhante. A maioria das cidades anfitriãs dos Estados Unidos e do Canadá registrou de facto ganhos homólogos durante a janela do torneio, lideradas por Houston e Dallas. Mas Seattle e as 3 cidades anfitriãs mexicanas estavam, na verdade, atrás do ritmo do ano anterior. Uma congressista que representa Los Angeles disse-o de forma simples. As pessoas tinham partido do princípio de que não seria possível encontrar um quarto de hotel, e depois, de repente, havia quartos por todo o lado e os preços dos bilhetes tinham colapsado. Essa não é a imagem de um surto econômico. É a imagem de uma cidade que passou anos a preparar-se para algo que não chegou à escala prometida. Eis o que torna esta história mais complicada do que uma simples desilusão. A quebra não é uniforme. Miami está a funcionar.
As ligações culturais e demográficas profundas da cidade à América Central e à América do Sul geraram procura real. O Festival Oficial de Adeptos da FIFA em Bayfront Park prolongou a experiência do torneio para além dos detentores de bilhete e integrou-a no ecossistema comercial da cidade, criando oportunidades genuínas para pequenos negócios, restaurantes, retalhistas e patrocinadores, mesmo em dias sem jogo. Cidades com ligações culturais latino-americanas já existentes, comunidades de futebol consolidadas e uma infraestrutura turística prévia robusta absorveram eficazmente a presença do Mundial e estão a ver benefícios mensuráveis. Mas Kansas City não é Miami, Boston não é Dallas, Seattle não é Houston e, nas cidades onde a vaga de visitantes internacionais deveria remodelar as economias locais, o retrato é consistentemente mais complicado, mais desigual e mais decepcionante do que foi levado a acreditar quem confiou nas projeções originais da FIFA. Para esse intervalo entre visitantes projetados e chegadas reais, entrou um debate para o qual ninguém no processo de planeamento pré-torneio se tinha preparado totalmente. As gorjetas. De todas as fracturas que este torneio expôs, a gorjeta talvez seja a que mais fundo corta a realidade diária dos trabalhadores norte-americanos. Nos Estados Unidos, a gorjeta não é uma cortesia. É a base estrutural de como os trabalhadores do serviço são pagos. A lei federal permite que trabalhadores que recebem gorjetas sejam pagos tão pouco como $2,13 por hora, partindo do pressuposto de que as gratificações cobrirão a diferença até ao salário mínimo. Na prática, para dezenas de milhões de trabalhadores norte-americanos, as gorjetas não são um bônus, são o salário. São a forma de pagar a renda, comprar comida, manter as luzes acesas. No resto do mundo, essa matemática não se aplica. Na Alemanha, em França, no Japão, na Coreia do Sul, no Senegal, na Costa do Marfim, Côte d'Ivoire, países que enviaram centenas de milhares de adeptos para este torneio, uma gorjeta é um gesto, não uma obrigação. Muitas vezes é arredondar a conta, deixar uma moeda na mesa ou simplesmente não deixar nada, porque a cultura parte do princípio de que o preço no menu já inclui uma remuneração justa para a pessoa que serviu a refeição. Em muitos países da Europa e da Ásia, deixar 20% de cada conta seria considerado desconcertante, até ofensivo. Nos Estados Unidos, esses 20% são a forma como Jéssica paga a renda. O choque entre estas duas realidades econômicas era visível antes mesmo de ser jogado o primeiro encontro. A Missouri Restaurant Association aconselhou os estabelecimentos de Kansas City a aplicar temporariamente uma taxa obrigatória de serviço de 20% durante o Mundial. Restaurantes em Atlanta, Boston, Kansas City e Filadélfia aderiram a uma política temporária de gorjeta automática durante todo o torneio. Bob Rioff, diretor-geral do La Bodega, em Kansas City, disse que a política seria indicada nos menus e exibida de forma visível por todo o restaurante. Ben Felicia, autorresponsável da Pennsylvania Restaurant and Lodging Association, afirmou que os empresários simplesmente não queriam que os seus empregados tivessem de explicar os costumes norte-americanos sobre gorjetas a cada mesa estrangeira. Exibir um aviso, disse, protege os funcionários e elimina por completo a conversa constrangedora. Tanisha Murray Butler, proprietária da cadeia Tees Brunch Bar, em Atlanta, aumentou a gorjeta automática do seu restaurante de 18% para 20% durante a janela do Mundial. Disse que os seus empregados são como os quarterbacks de toda a operação. Disse que implementar essa política lhes mostrava que ela os punha em primeiro lugar e que se importava com o dinheiro deles. São respostas razoáveis de empresários que tentam proteger as pessoas que trabalham para eles. Mas, eis o que aconteceu a seguir. Os restaurantes de Kansas City começaram a recuar nas taxas automáticas de gorjeta porque os visitantes internacionais não apareceram nos números esperados. E as gorjetas obrigatórias estavam a irritar os clientes locais, norte-americanos, que já compreendiam perfeitamente a cultura da gorjeta e que não gostavam de ser sujeitos a uma cobrança forçada pensada para outra pessoa. Assim, a política desfez-se, não porque a questão cultural tivesse ficado resolvida, mas porque os turistas para quem ela foi pensada não estavam lá. Os que vieram, como o grupo no bar de Jéssica, nem sempre estavam a agir de má fé. É quase certo que os adeptos argentinos que fizeram uma conta de $300 e deixaram 4
não estavam a tentar ser cruéis. Seguiam as normas do país de onde vinham, num sistema que talvez não compreendessem por completo, numa mesa onde não estava indicada nenhuma gorjeta automática. Não sabiam. Isso não torna os $4 menos dolorosos para Jéssica. Mas explica exatamente de onde vieram. Os ecrãs digitais de gorjeta. Essas interfaces em tablet que mostram 18%, 25% ou opções personalizadas no fim de uma transação são profundamente familiares aos norte-americanos e completamente estranhos a grande parte do resto do mundo. Um visitante de Seul ou de Dakar que encontre um desses ecrãs pela primeira vez pode não ter qualquer enquadramento cultural para compreender o que aquela solicitação significa ou quais são as consequências humanas de a ignorar. E por baixo tanto do debate sobre as gorjetas como da quebra na ocupação hoteleira, está o fracasso estrutural fundamental que explica tudo o resto. A distância entre aquilo que a FIFA prometeu que este torneio entregaria e aquilo que a FIFA alguma vez esteve realmente em condições de entregar. Esta parte da história começa muito antes do jogo inaugural, muito antes da mesa de Jéssica, muito antes do recuo de Kansas City nas gorjetas automáticas. Começa com uma decisão tomada pela FIFA sobre a forma como estruturou a sua relação com as 11 cidades anfitriãs norte-americanas. A FIFA eliminou o seu modelo tradicional de comitê organizador local. A estrutura que em mundiais anteriores tinha dado às cidades anfitriãs uma voz institucional unificada, conhecimento local à mesa de negociações e uma quota de responsabilidade que alinhava os incentivos financeiros da FIFA com os interesses econômicos das cidades. No seu lugar, a FIFA criou aquilo a que chamou o programa Host City Supporter, um sistema que desenhou e controlou inteiramente nos seus próprios termos. Nesse sistema, as cidades anfitriãs, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York e Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle assinaram contratos que colocavam a maior parte da responsabilidade operacional e financeira nas próprias cidades, com acesso fortemente limitado às receitas do torneio. A premissa incorporada nesses contratos era que as cidades compensariam a diferença através dos seus próprios acordos comerciais, especificamente por meio de 10 patrocínios locais, cada um a gerar aproximadamente entre 25 e 30 milhões de dólares por cidade. A maioria das cidades está a ficar dramaticamente aquém desse objetivo, em grande medida porque as próprias cláusulas de exclusividade de patrocínio da FIFA bloquearam, na prática, os parceiros locais mais óbvios. Filadélfia queria assinar um acordo de 5 milhões de dólares com a Wawa, a cadeia regional de lojas de conveniência com raízes profundas na cidade. A FIFA bloqueou-o porque as vendas de comida da Wawa colidiam com a parceria principal da FIFA com a McDonald's. Kansas City procurou patrocinadores locais e viu-se limitada a cada passo pela mesma arquitetura de exclusividade. Cidades por todo o país ficaram, nas palavras de pessoas próximas do processo, à procura de patrocínios junto de lavandarias e oficinas locais, porque as grandes categorias comerciais já tinham sido reclamadas pelos parceiros globais da FIFA, que não são obrigados a investir em cidades anfitriãs individuais. Entretanto, a FIFA está a caminho de gerar entre 11 e 14 mil milhões de dólares em receita total com este torneio, um recorde que ultrapassa os 7 mil milhões gerados no Catar por uma margem que teria parecido impensável há uma década. A expansão para 48 equipas foi desenhada especificamente para empurrar esse número para cima. E funcionou. Para a FIFA, as cidades anfitriãs, entretanto, olham para um déficit coletivo de pelo menos 250 milhões de dólares em custos de infraestrutura, segurança, transportes e experiência dos adeptos, que agora são responsáveis por cobrir a partir de orçamentos cada vez mais apertados. A resposta da administração Trump a esta situação tem sido reveladora por si só. Andrew Giuliani, filho do desacreditado antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudolph Giuliani, foi nomeado em maio para liderar o grupo de trabalho da Casa Branca para o Mundial da FIFA. O grupo de trabalho foi criado por uma ordem executiva assinada pelo presidente Trump com o objetivo declarado de coordenar os preparativos do governo federal.
O único membro do grupo com experiência direta no futebol é Carlos Cordeiro, conselheiro da FIFA que se demitiu da presidência da Federação de Futebol dos Estados Unidos em 2020, depois de a federação ter argumentado em tribunal que era justificado pagar à seleção nacional feminina dos Estados Unidos significativamente menos do que a masculina, com base na ideia de que os jogadores homens exigiam, cito, um nível superior de habilidade baseado na velocidade e na força. Cordeiro demitiu-se, depois de esse argumento se tornar público, quando o The Independent perguntou à Casa Branca se o presidente tinha consciência dos desafios de patrocínio enfrentados pelas cidades anfitriãs e do déficit orçamental resultante, nem Andrew Giuliani, nem qualquer outro responsável da Casa Branca responderam diretamente à pergunta. Em vez disso, um porta-voz forneceu uma declaração de Giuliani centrada exclusivamente no financiamento da segurança, assinalando que a administração tinha garantido 625 milhões de dólares para as cidades anfitriãs reforçarem a segurança e uma dotação adicional para impedir a atividade de drones em jogos e festivais de adeptos. Financiamento da segurança. Não equidade econômica. Não partilha de receitas. Segurança. É este o quadro em que funcionou a dimensão política deste Mundial. Um torneio que a FIFA projeta que poderá gerar até 14 mil milhões de dólares em receita. Um governo federal que vê a sua obrigação principal como garantir que ninguém faça voar um drone sobre um festival de adeptos. E 11 cidades norte-americanas que assinaram contratos que não compreenderam totalmente, estruturados por uma organização que tinha todos os incentivos financeiros para extrair o máximo valor do acordo e uma responsabilidade estrutural limitada pelo que as comunidades anfitriãs receberiam efetivamente em troca. A dimensão dos vistos acrescenta ainda outra camada de complexidade política a esta história. A Proclamação Presidencial 10.998 introduziu um programa piloto de caução para vistos que exige a turistas de determinados países, incluindo participantes no Mundial como Senegal, Tunísia e Côte d'Ivoire, o depósito de entre 5 mil e 15 mil dólares por pessoa para obterem um visto turístico. Viajantes de outras 19 nações, incluindo o Haiti e o Irão, foram totalmente impedidos de entrar nos Estados Unidos ao abrigo de restrições de viagem alargadas. Um artigo de investigação da Universidade de Chicago, publicado em maio, concluiu que dar prioridade às preocupações de segurança nacional no processo de vistos tinha criado fricção mensurável no acesso às viagens e que a capacidade da administração Trump para gerir pedidos de visto estava a afetar diretamente o legado do torneio. O inquérito da American Hotel and Lodging Association captou essa fricção em números. 65 a 70% dos proprietários de hotéis nas cidades anfitriãs disseram que os obstáculos ligados aos vistos e as preocupações geopolíticas estavam a suprimir de forma significativa a procura internacional. Ao mesmo tempo, os hotéis tentavam preencher grandes blocos de quartos que a FIFA tinha originalmente reservado e depois cancelado. A linguagem da associação nesse relatório foi incisiva. Dizia que, para muitos viajantes do Mundial, o caminho para os Estados Unidos parecia cada vez menos uma recepção de tapete vermelho. A U.S. Travel Association contestou parte desse enquadramento, argumentando que muitas preocupações resultavam de percepções erradas sobre segurança e de alterações previstas na política de vistos, que na verdade não tinham sido implementadas. Observou que cerca de 1/3 dos adeptos internacionais de futebol inquiridos citava o aumento das taxas de pedido de visto e as propostas de análise das redes sociais para a autorização de viagem como fatores dissuasores, políticas que, à data do inquérito, continuavam a ser propostas e não regras em vigor. A Travel Association defendeu que uma comunicação transparente sobre os procedimentos reais de visto e entrada, combinada com uma mensagem unificada de boas-vindas por parte do governo e da indústria, era essencial para converter o interesse internacional em chegadas reais. Mas a distância entre percepção e realidade, qualquer que fosse a sua origem, teve consequências econômicas concretas. A SP, Global Market Intelligence, publicou uma análise no início de junho, concluindo que o Mundial de 2026 dificilmente teria um impacto significativo nas economias dos Estados Unidos, do México ou do Canadá a nível macroeconômico, projetando antes impulsos localizados e temporários no turismo e nos serviços.
e não a ampla transformação econômica que a campanha promocional do torneio tinha sugerido. A BBC, na sua própria análise da economia do torneio, descreveu o Mundial de 2026 como, cito, o Mundial mais louco de sempre, não como elogio, mas como reconhecimento da distância extraordinária entre a arquitetura financeira construída pela FIFA e a realidade no terreno que ela produziu. A Euronews, num relatório publicado imediatamente antes do jogo inaugural, enquadrou a questão central com precisão. O Mundial tinha sido vendido como o maior prêmio econômico do desporto, mas os analistas já estimavam que o impacto relativo seria marginal. Marginal. Era essa a palavra que os analistas estavam a usar antes mesmo de o torneio começar. Não transformador. Não histórico. Marginal. E ainda assim, perante tudo isso, o futebol tem sido extraordinário. O hat-trick de Messi contra a Argélia parou o mundo da única forma como só o futebol consegue parar. Os grupos produziram surpresas, drama e esse tipo de experiência emocional partilhada que nenhuma análise econômica consegue captar por completo. Os estádios estiveram cheios. Os jogos foram transmitidos para salas de estar em 190 países. A audiência global deste torneio é real, é enorme, e a própria modalidade entregou tudo o que prometeu. O fracasso não é o futebol. Nunca é. O fracasso é a máquina que se envolve à volta do futebol, a instituição que pega no poder emocional e cultural da modalidade e o usa para negociar acordos que extraem o máximo valor das comunidades anfitriãs, distribuindo ao mesmo tempo o mínimo de responsabilidade por aquilo que essas comunidades recebem de facto. Essa máquina tem um nome. Chama-se FIFA e tem funcionado assim, com uma consistência extraordinária, há muito tempo. O que mudou em 2026 foi a visibilidade. Os restaurantes de Kansas City a removerem as suas políticas de gorjeta, os relatórios de ocupação hoteleira, a mostrarem 80% das unidades nas cidades anfitriãs abaixo das previsões, a congressista de Los Angeles a descrever, com frustração evidente, quartos de hotel que ninguém esperava encontrar disponíveis e que continuam vazios. A dona de um pequeno negócio em Atlanta, que aumentou a taxa de serviço para proteger a equipa, e agora navega um torneio que não entregou o fluxo de clientes que lhe disseram para esperar. Jessica, em Nova Jersey, a voltar para casa todas as noites com menos do que tinha planeado por causa de um torneio que prometeu muito e produziu algo consideravelmente menor para as pessoas cujos meios de subsistência foram construídos em torno dessa promessa. O futebol é real. Messi é real. A gorjeta de $4 é real. E a distância entre essas coisas, entre o espectáculo global e a economia local que supostamente deveria beneficiar por o acolher, é a história que este Mundial está a escrever em silêncio em cidades por toda a América, recibo a recibo. O padrão não é novo. A investigação sobre grandes eventos desportivos tem mostrado de forma consistente que os benefícios econômicos são exagerados, distribuídos de forma desigual e frequentemente capturados pelo organismo organizador. Em vez da comunidade anfitriã, a literatura acadêmica sobre a economia dos mundiais recua várias décadas, e praticamente todos os estudos chegaram à mesma conclusão. As projeções em que governos e cidades se baseiam quando tomam a decisão de acolher são estruturalmente optimistas. São construídas para ganhar a candidatura, não para prever com exatidão o resultado. O que torna 2026 diferente é que está a acontecer em tempo real, em cidades norte-americanas, a trabalhadores norte-americanos, num momento político em que a distância entre promessas e resultados é invulgarmente visível. A administração que promoveu este torneio, que o apresentou como uma declaração de prestígio global norte-americano, que colocou o rosto do presidente nos materiais promocionais e na marca do torneio, não interveio para colmatar o déficit financeiro que as suas próprias políticas de vistos ajudaram a criar. As cidades que assinaram os contratos da FIFA sem um defensor institucional unificado, sem um comitê organizador local liderado por alguém capaz de resistir, estão agora a gerir as consequências dessa vulnerabilidade estrutural. E, durante tudo isto, a FIFA está a caminho do Mundial mais bem-sucedido financeiramente na história da modalidade. Entre 11 e 14 mil milhões de dólares. Todos os níveis comerciais a funcionar. Todos os acordos de transmissão assinados.
A marca de cada parceiro principal visível em todos os estádios, em todos os jogos. 4 dólares numa conta de 300 dólares. É esta a economia do Mundial da FIFA de 2026. Contada de baixo para cima.